Salve galera do bem, eu sou Gisele Silva Rumin e hoje vamos à última leitura de Frankenstein de Mary Shelley. Nesse capítulo final vamos voltar às trocas de cartas entre Robert Alton e sua irmã, através das quais vamos saber o desfecho dessa história. Então, sem mais delongas, vamos à leitura. Continuação das cartas de Walton e sua irmã, 5 de agosto. Ao ler essa história estranha e terrível, Margaret, você não sente o sangue congelar-se de horror, tal como este que justamente agora se engrossa em minhas veias? Várias vezes, presa de súbita agonia, ele não podia continuar o seu relato. Em outras ocasiões, sua voz entrecortada, porém penetrante, tinha dificuldade em pronunciar as palavras trespassadas de angústia. Seus olhos inteligentes adquiriam então um brilho de indignação ou anuviavam-se em mágoa infinita. A espaços dominava o semblante e a voz, e relatava os mais pavorosos acontecimentos em tom tranquilo, suprimindo todos os sinais de agitação. Repentinamente, como um vulcão que explodisse, seu rosto adquiria a expressão do mais selvagem furor, enquanto bradava imprecações contra o seu perseguidor. Seu relato é coerente e exposto sob a forma da mais pura verdade. Porém, confesso-lhe que as cartas de Félix e Safie que ele me mostrou e o aparecimento do monstro que vimos no nosso navio deram maior crédito à sua narrativa do que suas próprias afirmações, se bem que graves e comedidas. Existe realmente tal monstro, não posso duvidar, mas há pontos em que estarreço de surpresa e admiração. Por vezes procurei arrancar de Frankenstein informações quanto à criação do monstro, porém ele se mostrava impenetrável. Você está louco, meu amigo, dizia ele. Para onde o conduz sua curiosidade insensata? Seria você também capaz de criar para si e para o mundo um inimigo diabólico? Calma, calma, não busque aumentar seus dissabores ao ouvir os meus. Frankenstein descobriu que eu tomava notas relativas à sua história. Pediu para vê-las e ele próprio as corrigiu ou aumentou-as em muitos pontos, principalmente nos detalhes que davam vida e espírito aos colóquios mantidos com seu inimigo. Já que você preservou minha narrativa, disse ele, não quero que fique para a posteridade um texto inútil. Assim se passou uma semana, desde que ouvi a mais estranha história jamais concebida pela imaginação. Meus pensamentos e todos os sentimentos de minha alma foram absorvidos pelo interesse que meu hóspede me despertou, tanto pelo seu relato como por suas maneiras gentis e por sua formação elevada. É meu desejo consolá-lo, mas como é possível aconselhar a retomar a plenitude da vida a alguém tão duramente atingido pela desgraça e tão destituído de esperanças? Oh, não! Ele só poderá encontrar consolo quando tiver aquietado o torvelinho de seu espírito na paz da morte. Goza, todavia, de um conforto, que é fruto de sua solidão e seus delírios, quando em sonhos conversa com seus amigos, que o incitam ao reparo de todos os males sofridos. Não os vê como produto de sua imaginação, mas seres que realmente o visitam em pessoa, vindos de um mundo remoto. A fé empresta tal veracidade às suas divagações, que as torna para mim tão consistentes e interessantes quanto a verdade. Nosso diálogo não se restringe à história dele e de seus infortúnios. Sobre qualquer tópico literário, em geral, ele demonstra ilimitados conhecimentos e uma compreensão pronta e penetrante. Sua eloquência é convincente e tocante. Frequentemente sou levado a lágrimas quando relata um incidente patético ou expressa ilações de piedade e amor. Fico a pensar que fabulosa e absorvente criatura deve ter sido nos dias de sua prosperidade, uma vez que se mostra tão nobre na ruína. Ele parece ter consciência do seu próprio valor e da enormidade de sua derrocada. Quando mais jovem, disse ele, eu me julgava fadado a algum grande empreendimento. Embora de natureza sentimental, eu era dotado de uma frieza de raciocínio adequada a feitos marcantes. Respaldava-me a noção que tinha dessas características do meu eu, pois julgava nocivo desperdiçar em mágoas atributos de que poderia dispor a serviço de meus semelhantes. Quando refletia na obra que ultimara,
Transcendente como era a criação de um animal sensível e racional, eu não me classificava no rol dos inventores comuns, mas essa ideia que me estimulou no início de carreira agora serve apenas para afundar-me mais ainda no pó. Todas as minhas especulações e esperanças são nulas, e, tal como o arcanjo que aspirou à onipotência, estou acorrentado num eterno inferno. Minha imaginação era fértil e intensos os meus poderes de análise e aplicação. Pela união dessas qualidades concebi e executei a criação de um homem. Mesmo agora não é totalmente sem paixão que recordo minhas divagações quando a obra estava por terminar. Eu me transportava aos céus, ora exultando com meus poderes, ora inflamado ante a perspectiva de seus efeitos. Desde minha infância fui imbuído de esperanças elevadas e de uma ambição altruística, mas como decaí? Ah, meu amigo, se você tivesse me conhecido como eu era outrora, não me reconheceria nesse estado de degradação. O desalento raramente me visitava o coração. Um alto destino parecia estar reservado a mim, até que caí para nunca mais me levantar. Posso então, Margaret, perder esse ser admirável? Eu tenho ansiado por uma amizade. Tenho buscado um verdadeiro amigo. Veja, nestes mares desertos encontrei-o, mas receio que apenas para saber de sua valia e depois perdê-lo. Como desejaria reconciliá-lo com a vida, mas ele repele a ideia. Agradeço, Alton, ele disse, por suas bondosas intenções para com um ente tão desafortunado, mas quando você fala de novos laços e afetos, acredita que haja alguém capaz de substituir aqueles que partiram? É possível que algum homem seja para mim o que era Clerval, ou outra mulher possa tomar o lugar de Elizabeth? Mesmo que não tenha sido muito alto o grau de afetividade, os companheiros de nossa meninice guardam raízes em nossos espíritos que dificilmente qualquer amizade mais tardia poderá igualar. Eles conhecem nossos sentimentos desde suas origens, os quais, por mais que possam ser modificados mais tarde, não são nunca erradicados e podem julgar nossas ações com mais acerto. Uma irmã ou um irmão jamais podem, a não ser que os sinais tenham se manifestado desde cedo, atribuir a outro pensamentos e ações desacertados, ao passo que um amigo, por maior que seja sua estima, pode levantar suspeitas. Mas tive o privilégio de possuir amigos, queridos não somente por força de hábito ou simpatia, mas por seus próprios méritos, e onde quer que eu esteja, a voz consoladora de Elizabeth e as palavras de Clerval estarão sempre a sussurrar-me ao ouvido. Todos, porém, estão mortos, e eu absolutamente só. Se estivesse empenhado em algum empreendimento ou objetivo nobre, o seu cumprimento poderia ser um incentivo à vida. Mas meu destino se resume em destruir o ser a que dei existência. Depois de cumpri-lo, poderei morrer. 2 de setembro. Minha querida irmã, escrevo-lhe cercado de perigos e ignorando se me será dado a tornar a ver minha amada Inglaterra e meus amigos mais caros que nela habitam. Estou cercado de montanhas de gelo que ameaçam a cada momento esmagar meu navio. Os bravos indivíduos que persuadia ser meus companheiros pedem minha ajuda, sem que eu nada possa fazer por eles. Há algo de catastrófico em nossa situação. Todavia minha coragem e esperanças não me abandonam. É terrível, no entanto, pensar que a vida de todos esses homens está em perigo por minha causa. Se estamos perdidos, é culpa de meus planos loucos. E em que estado mental estará você, minha querida Margaret? Você não terá notícia de minha destruição e ficará aguardando ansioso o meu regresso. Os anos passarão e você será frequentemente assaltada pelo desespero e ainda assim será torturada pela esperança. Oh, minha querida irmã, a antevisão do fracasso das expectativas de seu coração é mais terrível para mim que a perspectiva da morte. No entanto, você tem marido e filhos que são os amores. Você pode ser feliz. Que os céus a abençoem e que assim seja. Meu inconsolável hóspede olha-me com a mais terna compaixão. Ele se esforça por manter vivos minhas esperanças e fala-me como se a vida fosse um dom que ele apreciasse. Relembra-me que muitos outros navegadores que tentaram vencer essas marés passaram por iguais dificuldades e, apesar do meu desalento, tenta animar-me. Até os marinheiros sentem o poder de sua eloquência. Quando ele fala, os homens se animam.
toca-lhes os brios e os faz acreditar que essas montanhas de gelo são montículos de terra que irão desmoronar ante a resolução do homem. Mas essas incitações têm efeito transitório. Cada dia de expectativa aumenta o terror dos tripulantes e quase receiam um motim, provocado por esse desespero. 5 de setembro. Acaba de passar-se uma cena tão excepcional que, embora seja muito pouco provável que essas observações cheguem até você, ainda assim não posso deixar de registrá-la. Continuamos bloqueados pelas montanhas de gelo, ainda em iminente perigo de sermos esmagados por elas. O frio é excessivo e muitos dos meus infelizes companheiros já encontraram a morte nesse cenário de desolação. A saúde de Frankenstein vem declinando dia a dia. Um fogo febril ainda brilha em seus olhos, mas está esgotado e, ao menor esforço, volta ao estado de morte aparente. Mencionei em minha última carta que receava um motim. Esta manhã, enquanto eu estava sentado observando o lívido semblante do meu amigo, de olhos cerrados e com os membros pendentes e inertes, fui surpreendido por meia dúzia de marinheiros que queriam entrar na cabina. O líder dirigiu-me a palavra. Disse-me que ele e seus companheiros haviam sido escolhidos pelos outros para virem, em comissão, até mim e fazer-me um pedido que com justiça não me seria possível negar. Estávamos cercados de gelo e provavelmente jamais escaparíamos, mas eles receavam que, se o gelo viesse a ceder, abrindo-nos passagem, eu insistisse em prosseguir minha viagem e expô-los novamente aos perigos que estávamos enfrentando. Exigiam, pois, que eu assumisse o compromisso de voltar rumo ao sul, caso o navio ficasse livre. Aquilo perturbou-me. Eu não havia perdido as esperanças nem admitir ainda a ideia de voltar quando o navio estivesse livre. Ser-me-ia facultado e justo, no entanto, recusar tal solicitação? Hesitei antes de responder quando Frankenstein, que a princípio estivera em silêncio e parecia impossibilitado de atentar para o que eu dizia, mexeu-se em seu beliche. Seus olhos cintilavam e seu rosto adquiriu momentânea coloração de vigor. Voltando-se para os homens, falou: "Que querem dizer? Que exigem de seu capitão? Não chamavam essa expedição de gloriosa? E por que gloriosa? Não porque o caminho fosse fácil e suave como no mar meridional, mas porque era cheia de horrores e perigos, porque cada incidente exigia coragem e força para ser superado, porque o perigo e a morte a cercavam e lhes competia desafiá-los e vencê-los. Por isso era gloriosa a expedição, por isso era uma empresa de honra. Depois disso, vocês seriam recebidos como benfeitores da espécie humana. Seus nomes, citados como bravos que enfrentaram a morte pela honra e em benefício da humanidade. E agora, vejam, diante da primeira ideia de perigo, ou, se preferem, frente à primeira grande e temerosa prova de sua coragem, recuam como se fossem homens sem condições de suportar o frio e enfrentar os perigos. E seriam vistos como pobres almas que sentiram frio e voltaram ao calor de suas lareiras. Não se uniram a esta empresa para arrastar seu capitão à vergonha de um fracasso, nem para dar uma demonstração de covardia. Sejam homens, ou mais do que homens, sejam fiéis a seus propósitos e rijos como a rocha. A substância desses gelos não é a mesma de seus corações. Ela é mutável e não pode detê-los, se assim o determinarem. Não voltem às suas famílias com o estigma da vergonha, assinalado em seus semblantes. Regressem como heróis que lutaram e venceram e que ignoram o que seja voltar as costas ao inimigo. Ele falou com modulações de voz que acompanhavam os sentimentos que expressava, com tal convicção e com olhos tão plenos de elevados desígnios e heroísmo, que não se há de admirar que esses homens tenham sido tocados por suas palavras. Olharam uns para os outros e nenhum deles foi capaz de responder. Eu falei. Disse-lhes que se retirassem e considerassem o que tinham ouvido, que eu não os conduziria mais ao norte, mas esperava que, com a reflexão, lhes recuperaria a coragem. Retiraram-se e voltei para o meu amigo, mas ele estava mergulhado em torpor, semi-morto. Não sei como terminará tudo, mas eu preferia morrer a regressar na vergonha, sem cumprir meu objetivo. Receio, todavia, que este seja o meu destino.
Não sei até que ponto meus homens, sem o amparo de ideias de glória e honra, poderão voluntariamente suportar todos os sofrimentos. 7 de setembro. A sorte está lançada. Consenti em voltar se não formos destruídos. Assim, por efeito de covardia e indecisão, vejo irem por terra minhas esperanças. Regresso ignorante e decepcionado. É preciso mais sabedoria do que tenho para suportar com paciência tamanha injustiça. Acabou-se. Estou voltando para a Inglaterra. Perdi minhas esperanças de utilidade e glória. Perdi meu amigo. Mas não desesperarei e tentarei contar-lhe, minha querida irmã, esses amargos episódios, embora vá sendo arrastado pelo mar e pelo vento rumo à Inglaterra e ao seu reencontro também. O gelo começou a deslocar-se e estrondos formidáveis foram ouvidos à distância, enquanto as ilhas se fendiam e se espalhavam fragmentadas em todas as direções. Estivemos na iminência do mais grave perigo, porém, como nada podíamos fazer, passei a concentrar minha atenção ao meu infeliz hóspede, que piorou a ponto de ter ficado acamado definitivamente. O gelo rompeu-se à nossa retaguarda, sendo impelido vigorosamente para o norte. Soprou uma brisa do oeste e, ao 11º dia, a passagem rumo ao sul ficou inteiramente livre. Quando a tripulação notou, e vendo aparentemente assegurado o regresso ao país natal, irrompeu em vivas de tumultuosa alegria. Frankenstein, que cochilava, despertou e indagou a causa do tumulto. Gritam, disse eu, porque logo voltarão à Inglaterra. Então você realmente volta? Não há alternativa. Não posso opor-me ao que solicitam. Nem tenho o direito de expô-los a contragosto a novos perigos. Tenho de voltar. Faça o que quiser, mas não irei. Você pode desistir do seu intento, mas o meu é uma imposição do céu. Estou fraco, mas por certo os espíritos que me assistem hão de proporcionar-me energia suficiente. Ao dizê-lo, ele tentou erguer-se do leito, mas o esforço foi excessivo. Tombou inanimado. Muito tempo se passou até que se refizesse e pensei que sua vida tivesse se extinguido de todo. Por fim, abriu os olhos, respirava a custo e não podia falar. O médico de bordo deu-lhe uma poção e mandou que o deixássemos em repouso. Entre mentes, comunicou-me que meu amigo certamente tinha poucas horas de vida. Estava dada a sua sentença e só me restava lamentar e ter paciência. Sentei-me junto de sua cama, velando. Seus olhos estavam cerrados e pensei que dormisse, mas depois de algum tempo chamou-me, pedindo com voz débil que me aproximasse, e disse: Já não tenho mais forças. Sinto que o fim está próximo e ele, o meu inimigo e perseguidor, pode ainda estar vivo. Não pense, Walton, que sinto nestes derradeiros momentos de minha existência o ódio e o desejo de vingança que uma vez expressei, mas sinto-me justificado em desejar a morte de meu adversário. Durante esses dias tenho refletido muito sobre o meu comportamento passado, mas não o acho condenável. Num acesso de desmedido entusiasmo, criei uma criatura racional e cabia-me dentro do limite dos meus poderes assegurar-lhe a felicidade e o bem-estar. Mas a esse dever se sobrepunha outro, sublime, e exigia minha maior dedicação porque dizia respeito aos seres da minha própria espécie, implicando maior proporção de felicidade ou desgraça. Sob tal convicção, recusei-me a criar uma companheira para a primeira criatura. Ele demonstrou perversidade e egoísmo sem par, destruiu meus amigos, devoltou-se ao extermínio de seres que possuíam sensibilidade, felicidade e saber. E não sei até onde poderá levá-lo sua sanha vingativa. Por isso devia morrer. Cabia a mim a tarefa de pôr-lhe fim à existência, mas fracassei. Quando pedi a você que tomasse a si minha missão inacabada, fui levado por impulsos egoístas e condenáveis, mas renovo agora o pedido à luz da razão e do bem. Entretanto, prosseguiu Frankenstein, não posso pedir-lhe que renuncie a seu país e a seus amigos a fim de realizar essa tarefa, e agora que está de regresso à Inglaterra, pouca probabilidade terá de encontrar-se com ele. Mas a consideração sobre o que eu acabo de expor e sobre o que é justo e certo, você fazer fica a seu critério. Minha consciência já está perturbada pela aproximação da morte. Não me atrevo eu a ditar-lhe o que julgo direito, pois posso estar ainda sob o efeito de um impulso apaixonado.
Perturba-me, continuou, o fato de que a sobrevivência do monstro signifique a continuidade do mal. Contudo, estes momentos finais são talvez os únicos de felicidade que gozei desde muitos anos. A imagem dos entes queridos flutua entre os meus olhos e apresso-me em abraçá-los. Adeus, Walton. Busque a felicidade num viver tranquilo e evite ser dominado pela ambição, mesmo que seja essa aparentemente construtiva, de distinguir-se no campo da ciência e dos descobrimentos. Mas por que falo isto? Na verdade, se eu mesmo me arruinei nessas esperanças, pode ser que outro seja bem-sucedido. Sua voz foi enfraquecendo enquanto falava, até que, esgotado pelo esforço, mergulhou no silêncio. Cerca de meia hora depois, tentou falar de novo, mas não conseguiu. Apertou-me a mão e seus olhos se fecharam para sempre, enquanto um meigo sorriso permanecia em seus lábios. Que comentário posso eu fazer, Margaret, sobre a extinção desse ser maravilhoso? Que palavras lhe podem expressar a profundidade da minha dor? Minhas lágrimas fluem. Há uma nuvem de indizível decepção em meu espírito, mas estou a caminho da Inglaterra e pode ser que aí encontre consolo. Neste momento me interrompem. Que querem dizer estes rumores? É meia-noite. Sopra uma brisa suave e o sentinela no convés mal se move. De novo há um som de voz humana, porém dissonante. Vem da cabine onde ainda jazem os restos de Frankenstein. Tenho de me levantar e verificar. Boa noite, minha irmã. Senhor, que cena acaba de ocorrer. Ainda me sinto atordoado de lembrá-la. Não sei se terei capacidade de contar-lhe, porém, meu relato seria incompleto sem essa catástrofe final. Entrei na cabine onde estava o corpo do meu malfadado amigo. Sobre ele se debruçava uma figura que não encontro palavras para descrever. De gigantesca estatura, mas rudimentar e disforme nas suas proporções. Debruçado sobre o caixão, seu rosto se ocultava sobre a vasta cabeleira em desalinho, mas a mão descomunal estava estendida de cor e aparência que lembravam a de uma múmia. Quando me ouviu aproximar-me, cessou as lamentações que estava proferindo e saltou para a janela. Jamais contemplei uma visão tão horrenda quanto o seu rosto. Levei involuntariamente as mãos aos olhos e fiquei atônito, indeciso sobre o que fazer em frente a esse destruidor. Ordenei-lhe que ficasse. Ele estacou, olhou-me pasmado, voltou-se de novo para a imagem sem vida de seu criador, parecendo ignorar minha presença, enquanto seus traços e gestos adquiriam uma expressão de fúria e incontida revolta. Esta também é minha vítima, exclamou. Na sua morte está a consumação dos meus crimes. A sequência miserável da minha existência está ligada ao seu fim. Oh, Frankenstein, ser generoso e devotado a si mesmo, de que serve agora pedir o teu perdão? Eu que te destruí irremediavelmente, destruindo a todos os que amavas? Ele está imóvel e rígido, não pode responder-me. Sua voz parecia sufocada e meu primeiro impulso foi de exterminá-lo, atendendo às súplicas de meu amigo moribundo. Foi sofreado por um súbito sentimento de compaixão e curiosidade. Aproximei-me desse ser fantástico, mas sem ousar levantar de novo os olhos para sua face aterradora. Tentei falar, mas não consegui. O monstro continuava a proferir palavras incoerentes, amaldiçoando a si próprio. Por fim, aproveitando uma pausa na torrente de suas imprecações, venci minha indecisão e dirigi-me a ele. De nada vale agora o seu arrependimento. Se você tivesse ouvido a voz da consciência e os ditames do remorso antes de ter prosseguido em sua vingança diabólica, Frankenstein ainda estaria vivo. Que acaso estava eu alheio à agonia e ao remorso? Retrucou o demônio. Ele, prosseguiu apontando para o cadáver, não sofreu a agonia da morte, nem uma infinita parcela da angústia que padeci durante o lento processo de sua execução. Eu era impelido por um egoísmo aterrador, enquanto meu coração estava cheio de remorso. Você pensa, talvez, que os gemidos de Clerval pudessem ser música aos meus ouvidos? Eu fui criado para o amor e para a piedade, e quando cruelmente desviado pela maldade e pela injúria, atirei-me ao mal. Meu coração sentiu, como nem mesmo você é capaz de imaginar, a tortura dessa mudança. Depois do assassinato de Clerval, voltei para a Suíça deprimido e agoniado. Eu tinha pena de Frankenstein e horror e asco de mim mesmo,
Mas quando descobri que ele, o autor, a um só tempo, de minha existência e de meu próprio infortúnio, via abrir-se em seu caminho para a felicidade, enquanto eu acumulava agruras e desalento sobre mim, quando vi buscar o consolo de sentimentos e prazeres que a mim eram negados para todo sempre, então o ressentimento e a inveja se apossaram de mim e me instilaram o veneno da vingança. Rememorei minha ameaça e resolvi que ela seria cumprida. Sabia que estava semeando minha própria desgraça, mas eu era escravo, não senhor, de um impulso irreprimível. Tinha alijado de mim todo sentimento. O mal passou a ser a minha razão de ser. Eis que agora tudo chega ao término. Eis aí minha derradeira vítima. Recordando as palavras de Frankenstein sobre seus recursos de eloquência e persuasão, reprimi minha tendência a deixar-me influenciar por suas expressões de arrependimento e, olhando para o cadáver de meu amigo, senti reacender minha indignação. Miserável, disse eu, é tarde para que venha deplorar a desolação que foi sua obra. Você ateia um facho num monte de casas e, quando elas estão consumidas, senta-se entre as ruínas e lamenta a derrocada. Demônio hipócrita! Se esse que você deplora estivesse ainda vivo, continuaria sendo objeto da sua abjeta vingança. O que você sente não é piedade. Lamenta apenas que a vítima de sua perversidade tenha sido retirada do seu alcance. Não é isso, interrompeu a criatura. Admito que minhas ações passadas não estimulam qualquer boa impressão a meu respeito, mas não procuro quem compartilhe do meu infortúnio. Sei que jamais poderei encontrar piedade. Quando pela primeira vez a busquei, era dos meus sentimentos de solidariedade, dos meus anseios de afeto e compreensão, da minha inclinação para o bem que eu esperava que alguém compartilhasse. Mas agora que a virtude se tornou para mim uma sombra, e a felicidade e o afeto se converteram no mais penoso e abominável desespero, onde buscar e de quem esperar simpatia, contento-me em sofrer sozinho. Sei que, quando morrer, a abominação e o opróbrio pesarão sobre minha memória. Outrora alimentei esperanças de encontrar seres que, perdoando minha forma exterior, me amariam pelas qualidades morais que eu pudesse contrapor a ela. Acalentei-me de elevados pensamentos de honra e devoção, mas agora o crime me degradou à condição do animal mais vil. Quando relembro a cadeia de minhas iniquidades, não posso crer que sou a mesma criatura cujos pensamentos eram antes, repletos de sublimidade e de visões de bem. Mas é justamente assim, o anjo decaído torna-se demônio. Entretanto, mesmo aquele inimigo de Deus e do homem tinha amigos e seguidores. Eu sou sozinho. Você, que chama Frankenstein seu amigo, prosseguiu o monstro, parece ter conhecimento dos meus crimes e infortúnios, mas as particularidades que lhe forneceu sobre eles não lhe seria possível somar às horas de desalento que padeci. Da mesma forma, jamais encontrei da parte de quem quer que fosse um mínimo de complacência. É justo isso? Devo ser tido como o único criminoso quando todo o gênero humano também errou contra mim? Por que você não odeia Félix, que expulsou seu amigo de sua porta? Por que não condena o camponês que tentou destruir o salvador de sua filha? Diante de tanta incompreensão e injustiça, tangido pela revolta, assassinei criaturas inocentes, que nem mesmo sabiam da minha existência. Lancei meu Criador digno em todos os sentidos do amor e admiração dos homens aos meandros da mais completa desgraça. Aqui está ele na brancura e frieza da morte. Por mais execrado que eu seja, nada iguala o desprezo que sinto por mim mesmo. Mas não receie que eu ainda venha a ser instrumento de futuros males. Minha obra está quase terminada, mas estará definitivamente consumada com o meu próprio extermínio. Não demorarei a executar esse sacrifício ou antes esse resgate. Deixarei seu navio na jangada que me trouxe até aqui e buscarei o ponto mais extremo do globo. Erguerei uma pira e consumirei até as cinzas este arcabouço miserável, de modo a que não se possa restar de seus despojos o mínimo indício da minha imagem, que possa orientar algum outro desavisado na tentativa de percorrer a senda maldita do meu Criador, procurando refazer sua obra. Adeus, deixo, e com você o último ser da espécie humana a quem estes olhos jamais contemplarão. Adeus, Frankenstein. Tu buscaste minha extinção para que eu não pudesse repetir minhas atrocidades,
Morto tu, cumprirei agora o teu desígnio. Acenderei minha pira funerária em triunfo e exultarei na agonia das chamas. Minhas cinzas serão varridas pelos ventos e lançados no mar. Meu espírito partirá para a paz ou o degredo da eternidade. Adeus. Assim falando, saltou pela janela do camarote para a jangada que estava perto do navio e logo depois foi impelido pelas ondas, perdendo-se na escuridão profunda. Então é isso, meus amigos, eu agradeço a todos que acompanharam essas leituras, um super beijo e até a próxima!